Fala pessoal, LibaCast no ar, mais um episódio da versão publi, né, a versão patrocinada, né, Ju? E a gente tem uma história muito bacana aqui pra contar, né? Eu diria que hoje esse episódio está uma delícia, né, Tá João? doce, né? Tá doce, tá bem doce. Bom, deixa eu dar os recados iniciais, né, pessoal? Se você tem interesse, né, em aparecer aqui no Liberal, trazer sua empresa, sua marca, o seu serviço nesse formato patrocinado do podcast, né, entre em contato com o departamento comercial do jornal. O WhatsApp lá é o 19997088831. Acho que tem um QR Code rolando aí nos episódios, Isso mesmo, né? gente, procura aqui, ó. O nosso editor, o Leonardo, coloca pra gente. E segue também a gente nas redes, né? A gente tá lá no Instagram, no @pod, de podcast, né? pod.libacast. E no Spotify, e no Facebook, e no YouTube, no site do Liberal, no aplicativo do Liberal. Estamos por todas as partes. É só procurar lá que vocês acham. Só não ver quem não quer, né? Vamos Aliás, lá. né, tem que dizer que o nosso Instagram tá começando a subir ali o número de seguidores. Fiquei feliz. Essa semana eu tava olhando e falei, olha, gente, estamos evoluindo. A gente chega lá, né, Ju? Isso é mesmo. Vamos Bom, lá. bora bater papo, então? Conversar, falar sobre coisas boas. Hoje a gente tem o grande prazer de receber aqui a Dani Guilhermino, que é do ateliê Dani Guilhermino. E claro que o nosso assunto vai ser doces. Tudo bem, Dani? Tudo bem, obrigada. Grande prazer te receber aqui. É um prazer também estar aqui. Ju, eu já comi ovo de Páscoa e é muito bom. É muito. Mas tem alguma coisa que a Dani faça que não seja bom? É verdade. Lembra aquela festa de lançamento da revista Noiva do ano passado, se eu não me engano, ano Retrasado. retrasado? Aqueles doces maravilhosos que não deram assim para 5 minutos. E olha que ela fez bastante. viu? Era Foi da bastante Dani. doce. Vai de experiência, Dani. Ai, que bom. Feliz. Dani, posso começar, Claro, Ju? claro, Vamos começa, lá, Dani, começa. dá licença, né? Dani, eu acho que muita gente que vai no seu ateliê acaba se perguntando como que isso tudo começou, né? Sim. Eu lembro, por exemplo, que era difícil ter lugar de doce para comer Sim, em é Americana, verdade. né? E eu acho que o seu ateliê ele ajudou a impulsionar essas outras marcas que estão vindo aí. Você já está há um tempo na estrada, né? Então a gente queria saber como que começou essa história de você lidar com a gastronomia, né? E principalmente com doce. Que eu acho que não é um negócio fácil de fazer, né, Ju? Eu também acho que não. Inclusive, aqui antes ela estava contando umas histórias que ela vai contar para vocês. Vamos lá, Dani. De onde surgiu toda essa experiência sua aí? Ó, na verdade, eu cozinho desde muito novinha, desde criança. Tinha uns 6 anos eu já cozinhava. E foi muito natural. Eu tinha a época, né, do Norte a Norte, X-Tudo. Eu adorava ver as receitas e fazer em casa. E ainda tinha... Eles já separavam todos os produtos, né? Os ingredientes que usavam. Eu fazia igualzinho em casa. Queria ter esse momentinho igual na TV. Uhum. E eu gostava, fazia muito, mas eu não fazia tanto doce. Meu negócio realmente era os salgados. Entendi. Só que eu demorei para entender que isso ia ser minha profissão. Ô, Dani, e assim, desculpa te interromper, mas assim, quem que cozinhava com você? Porque aos 6 anos, imagina, uma criancinha na cozinha. Minha mãe né? sempre cozinhou, sempre foi da família, né? Minha avó, eu tenho toda essa lembrança, assim, de cozinhar junto. Mas eu não tinha muito isso. Eu não tenho a lembrança do doce. Não tenho. Mas eu tenho sempre a lembrança da gente estar em festa, em família, né? Fazendo alguma coisa. Só que isso era tão natural que eu não entendia que isso ia virar uma profissão. Porque eu achava que ia ser advogada. Meu pai é advogado. Meu pai é né? advogado e desde criança eu falava que ia ser advogada. E eu, depois, na adolescência, fui para outra área, na verdade, que eu queria trabalhar com moda, mas na área de fotografia, algo do tipo. Fiz corte e costura há muito tempo. Então, já era uma coisa mais manual. Uhum. Só que mesmo assim, eu não entendia que isso seria uma profissão. Fui fazer direito, passei em direito, Chegou fazendo a moda ao mesmo tempo. E aí foi na época que a faculdade entrou em greve, e aí eu falei, quer saber? Eu acho que não é para acontecer, porque fazia só 3 meses que eu estava na faculdade. E já não estava gostando. Na verdade, eu me sentia, assim, muito perdida. Porque não era, eu trabalhei com meu pai bastante tempo, assim, ficava como secretária, uma auxiliar, assim, era meio que pra eu fazer alguma coisa da vida, Uhum. sabe? Só que eu não me via fazendo aquilo. Eu me sentia muito presa. Não tinha nada a ver, sabe? O que eu trabalho hoje é com coisa boa. O pessoal tá feliz, alegre. Ninguém procura a gente pra Resolver problema, né? E, tipo, advocacia, assim, a não ser que, né? O negócio deu tudo certo na sua vida, você vai precisar de advogado só pra deixar o negócio ajeitadinho. E aí eu fui fazer intercâmbio. Quando a faculdade, né, parou, fui fazer intercâmbio. No intercâmbio que eu fui entender que eu tinha que fazer isso. Porque eu cozinhava para todo mundo lá. Eu sempre estava cozinhando. Eu fui morar numa família que eles amavam o Brasil. E eles gostavam de encontrar pessoas e ter esse momento de culturas diferentes, na gastronomia e tudo mais.
E eu sempre cozinhava. Então, aí que eu falei, opa, pera lá. Eu acho que tem alguma coisa aqui. E quando eu fui para o Canadá. Quando eu estava lá, eu comecei a pesquisar a faculdade. Vi que ia ter um curso, ia começar de gastronomia no segundo semestre e dava tempo ainda de se inscrever. Então, eu adiantei minha volta, prestei o curso, passei, em 2 semanas estava em São Paulo. E como é que foi para a família, né? De repente você tinha uma carreira mais certa, digamos assim, que é, né, o direito. Pro meu pai, acho que não foi a melhor, assim. Até porque uma das questões de eu não ter ido pra moda era que eu queria ir pra São Paulo e meu pai não deixava eu ir. Foi mais fácil eu ir pro Canadá do que pra São Paulo. E aí, não é que ele não deixava, ele não se sentia confortável ali, né? Pai é pai, né? E quando eu fui pra São Paulo, ainda eu achava que era um pouquinho fogo de palha. Eu acho que ninguém achou que fosse também ir para esse caminho, sabe? Lá em São Paulo, né, fazendo gastronomia, eu fui trabalhar em restaurantes, entrei como estagiária, depois tive várias propostas para continuar no mesmo restaurante. E eu adorava aquilo. Tanto que como estágio, eu tinha um horário para entrar que era bem reduzido, era das 4 às 8. Praticamente, quando ia começar o serviço do restaurante, eu tinha que ir embora. E ninguém falava para eu ir embora, eu continuava. E eu ia até o fim, assim. Se tivesse que chegar em casa 4 da manhã, eu chegava às 4. E foi aí que eu comecei a entrar na área de confeitaria. Porque nos restaurantes ninguém nunca gostava de ir para essa área. E aí eu fui entrando nessa área. Que daí vai com aquilo que você falou, né, João? Que acho que a confeitaria não é tão simples assim, né? É o que me parece, assim. Eu não sou um excelente cozinheiro, passo bem longe disso, mas né? eu acho que normalmente quem está na gastronomia foge um pouco, porque a confeitaria ela é mais precisa, né? Se errar, não tem como você arrumar. Como corrigir. Com raras exceções, mas não tem muito como corrigir. E aí eu fui tomando conta das praças de confeitaria, dos restaurantes. E a hora que eu vi, até considerei trocar o curso no meio, ir para a confeitaria. E aí, na época, a pessoa que fazia a coordenação da minha turma, ela falou, Dani, continua. São 2 anos só o curso de gastronomia. A hora que você terminar, você vai para de panificação e confeitaria. Só que a hora que eu terminei o curso, não parou de existir o curso de confeitaria. Só que confeitaria, além de, né, ser fácil acesso na internet, né? Naquela época não tinha tanto na internet, mas dava para pesquisar bastante, muitos livros, muito curso livre, então tinha curso de todo quanto é tipo para fazer, curso de 1 dia, 2, 1 semana, e eu sempre fui fazendo esses cursos. Então, acho que isso daí foi dando uma bagagem, sabe? Errando muito também. E você acha que a faculdade de gastronomia, você olhando aqui agora, até mesmo porque chegou a passar na sua cabeça de não fazer, porque você já tinha se interessado pela confeitaria, foi importante que você tenha feito? Te deu a base necessária para você seguir sua carreira em outros momentos? Eu acho que ainda mais hoje, com o formato que está o ateliê hoje, né? Foi importante. É importante, na verdade, pela organização, por toda a bagagem que dá, tipo, a base, sabe? E também ter trabalhado em restaurante me ajudou. Porque aí você vai criando umas cascas, vai aprendendo muita coisa que você só aprende no dia a dia. Você não consegue aprender só lendo livro ou só testando em casa, porque a hora que no vamos ver mesmo, né, do atendimento ao público e tudo mais, isso faz muita diferença. Atendimento ao público se ensina no curso de gastronomia? Não se ensina, só que ensina quando você vai para um restaurante. Você aprende na marra, eu acho. Você não vai ter o contato direto. Mas você vai aprender a lidar com clientes que às vezes, né, não gostou muito do que foi oferecido, ou teve algum probleminha ali, demora de prato, às vezes, né, que também acontece. Então, esse tipo joguinho de cintura que só o dia a dia que ensina. Faculdade nenhuma vai ensinar. Só que foi me ensinar porque eu fui fazer gastronomia. Porque se eu tivesse ficado só, talvez, no curso de confeitaria, talvez não fosse dar. Porque o ritmo é outro. O ritmo é outro, de cozinha quente e de confeitaria. E acabou te abrindo portas também, né? Você só pôde estar na cozinha de um restaurante, na operação, justamente por conta do curso de gastronomia, né? Exatamente. E como que foi o caminho até chegar ao ateliê? Quando eu voltei para Americana, depois de São Paulo, eu fui de novo prestar direito. Você insistiu. Insistiu. Foi. Seu pai não pode dizer que você não tentou, Não, né, eu tentei muito. Se tem uma coisa que eu tentei, foi fazer direito. Eu tentei quase mais do que fazer gastronomia.
E aí eu voltei pra Americana, fui trabalhar de novo no escritório do meu pai. Eu ia desistir, realmente, da área. Aí eu voltei pro escritório, fui fazer cursinho e prestei. A primeira faculdade que eu passei já estava ok, porque era só meio que vou fazer direito, e é isso, e tá tudo certo. E nesse meio tempo fazendo brigadeiro em casa, sabe? Então, às vezes eu faltava do trabalho, né, com o pai, para poder entregar uma encomenda de brigadeiro. E tava tudo certo assim, né? Só que aí teve um dia, e esse eu acho que foi realmente eu tentando fugir do que era para ser. E tudo foi caminhando. Não, Dani, volta pro caminho, que seu caminho não é esse. Que um dia eu cheguei em casa, eu tinha uma encomenda que eu fui entregar, e minha mãe falou que tinha uma ligação, 2 ligações, na verdade. Ela falou, não sei qual é como fala? O que é positivo, qual é negativo, você que vai decidir. Mas ligou uma pessoa que está atrás de você, já ligou no escritório, já ligou em um monte de lugar, queria saber, porque ela ficou sabendo que a filha do Guilhermino está fazendo brigadeiro. E queria comprar um brigadeiro, que ele sempre vai para São Paulo comprar brigadeiro. E a outra da faculdade, falando que pela primeira vez na história não formou curso de Direito. E eu começaria, tipo, daqui, sei lá, 2 semanas. Já era para começar logo, sabe? Bem surreal. E aí ela falou, e agora? Que não sei se você vai ficar triste com o Direito, É um ou sinal, se você... né? É um sinal. É um sinal, O você universo tá conspirou fugindo. muito, Dani. Muito. E eu sou bem teimosinha, sabe? Às vezes eu tento fugir do que é pra acontecer. E aí, eu acho que foi aí que eu fui entendendo. Eu continuei ainda no escritório, minha irmã tava morando fora, eu fui visitar. Na volta, eu comecei a fazer os chocotones, que aí eu acho que aí foi realmente o start do ateliê. Porque eu voltei, fui fazer chocotone, fiz chocotone recheado com brigadeiro, postei no Instagram, e o Instagram nem é o que é hoje. Tipo, na verdade, Isso, era... Tava engatinhando ali e eu ainda, postei né? alguma coisa assim, fazendo um teste. Não era a intenção, de forma alguma, fazer para vender. E aí, a pessoa, até conheço ela, que é a Rogéria da Padoca. Ela foi minha primeira cliente. Ela comprou o chocotone para dar de presente. E aí eu falei para ela, mas eu nem comi. Eu não faço ideia se tá bom. Ela, tem certeza que tá bom? Eu vou comprar. Ela comprou 6. Eu já contei isso para ela, não sei se ela vai lembrar. No dia seguinte, ela encomendou mais, as pessoas que ganharam pediram também. E aí, virou uma loucura, porque foi ali que realmente começou o ateliê, foi no Natal. Com encomendas, minha mãe começou a me ajudar a fazer, porque aí eu não tinha nem equipamento, eu fazia na casa dos meus Era pais. totalmente informal. Completamente, eu amassava toda a massa no braço, sabe? Porque eu nunca tive batedeira em casa. Tanto que depois eu comecei a fazer os bolos, essas coisas por encomenda, eu peguei uma batedeira de matinho emprestada, porque eu também, eu acho que não botava fé um dia, sabe? Eu falava, não vou comprar equipamento, eu acho que isso aqui não vai continuar por muito tempo. E hoje, estamos aí, 15 anos depois. Estamos aqui. Estamos aqui. Então, assim, foi muito natural, meio sem querer, com muito trabalho, porque também quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu vou até o fim, sabe? Então, esse Natal, por exemplo, que foi o primeiro. Acordava às 3 da manhã para amassar chocotone no braço e bora. Aí começou uma prima minha, na época também, que eu comecei a precisar de gente para ajudar. Teve fase de vir amiga de madrugada, final do dia, para ajudar a dar laço, sabe? Porque tudo tinha lacinho. Então, assim, vamos entregar. Eu tenho que entregar, eu vou entregar. Ô, Dani, você falou que começou no brigadeiro, né? O brigadeiro é um doce tão popular, mas eu acho que tem brigadeiros e brigadeiros, né, Ju? Nossa, com certeza, com certeza. Eu Eu sou uma lembro- degustadora de brigadeiros, eu sou fã do brigadeiro da Dani. Eu lembro daquele brigadeiro dormido de aniversário, o brigadeiro que sobra, sabe? Que ele fica meio suavemente, assim. Sim. Eu gosto desse, mas existe você estava falando que não era tão fácil fazer, não é tão fácil fazer brigadeiro Não. assim, né? Naquela época, assim, você já tinha alguma técnica ou você aprendeu alguma coisa para fazer um bom brigadeiro? Boa Hoje você pergunta. vem no Olha, ateliê. Boa pergunta. Aproveita e já conta um pouquinho de algum segredo pra gente, Dani. Na verdade, brigadeiro, dentro da confeitaria do que eu faço hoje, sempre foi uma das coisas mais complicadinhas que eu fazia. Eu já chorei muito fazendo brigadeiro. Muito. De repensar se eu tava fazendo a coisa certa da vida. Nossa. Assim, nossa, acho que eu tenho que mudar a área. Porque realmente não dava certo. Eu acho que o maior segredo é ponto de brigadeiro. Além de ingrediente, né? Porque aí depois cada um vai ter o seu gosto. Tem gente que gosta com achocolatado, tem gente que gosta... Não é o caso lá do ateliê, a gente sempre veio, né? Desde que eu comecei a fazer, eu já sempre tentei usar chocolates diferentes.
Então, o ingrediente para mim sempre foi de extrema importância. Mas eu acho que a maior dica, assim, é se atentar ao ponto do brigadeiro. Porque não adianta. Brigadeiro redondinho, bonitinho, que fica macio, não é fácil. É bem complicadinho. Ô, Dani, e o brigadeiro acaba sendo até hoje, desde o início lá, quando você fazia, acredito, para os seus familiares e amigos próximos, o seu carro-chefe, digamos assim? É o carro-chefe. Depois que eu abri o ateliê, o espaço novo, né, que a gente abriu o café, eu achei que ali fosse até ficar menos o brigadeiro do que ele é. Mas ele continua sendo, assim, o dos top 3 do ateliê. Tem alguns doces que são marca registrada nossa. Tipo quais? O puxa de amendoim flor de sal. Esse daí eu fiz quando eu casei. Eu ia pré-casamento. Seu casamento foi um lançamento de cardápio, né? Foi. Na verdade, meu casamento teve tanto doce que eu não conseguia escolher nenhum. Que eu me sentia como se fosse escolher filho, sabe? Eu falei, como que eu vou escolher esse ou esse? Não sei. Vai todo mundo. E o puxa foi bem nessa época que eu desenvolvi. O brigadeiro bel com caramelo, que dentro ele tem um caramelo mais molinho. E o mil folhas. Esses 3 são, assim, também. Nossa marca registrada. Somos bem reconhecidos por eles. Tem ovo de Páscoa, porque o pessoal gosta. Então, realmente, são docinhos que saem muito bem. Só que todos eles têm brigadeiro na base. Então, querendo ou não, brigadeiro é o nosso negócio mesmo. Você acabou de responder uma pergunta que eu ia te fazer mais pra frente, mas eu vou insistir. De fato, realmente não tem o doce preferido da Dani Guilhermino? Ai, tem o do momento, na verdade. Nossa. Eu sou a pessoa que come as coisas mais simples do ateliê. Eu não gosto do super, tipo, eu adoro o mil folha, só que ele não é um doce que se eu tiver com vontade de doce, eu vou comer. Não é ele que vai matar a vontade. Não, assim, eu vou né? pegar uma colherada de brigadeiro lá da produção, sabe assim? Eu não vou nem comer ele enroladinho. E com Esse café. É exclusivo isso. esse daí, Ju. Perfeito. Talvez ela poderia vender, né? Colocar um pote só do brigadeiro. Sim. Né? O prazer Esse de é a colher, pegar, né? vende a colherada. As meninas lá da ateliê até brincam, porque quando pensa, a gente tem ali, né, um monte de coisa à disposição. Eu tenho todos os doces, mas eu gosto da tampinha do bolo que a gente tira e não vai usar para cliente, e eu coloco o brigadeiro e faço aquilo. Então, de vez em quando elas brincam, vou fazer uma foto, só eu postar o jeito que você come doce. E eu adoro comer doce desse jeito, sabe? Eu gosto da informalidade. Ô, Dani, e como foi que você começou a ficar mais formal, né? Você estava ali fazendo na sua casa, veio a demanda ali no final de ano, né? Que você teve que dar um jeito de atender os pedidos. E quando foi que você virou um negócio? Mesmo que pequeno, qual foi o início aí? Eu sou bem ruim de data, né? Tenho comentado com vocês. Eu acho que eu fiquei ainda uns 2 anos na casa dos meus pais. 2, 3 anos. E aí teve uma Páscoa. Eu acho que foi a 3ª Páscoa que eu ia fazer, que minha mãe praticamente me expulsou de casa. Chega dessa bagunça aqui, Dani. Ele devia ter um cheiro de brigadeiro. Não, porque eu usava... A casa parava, né? Era uma casa grande, mas mesmo assim, a cozinha era tomada por chocolate. Aí, escritório, eu tirava todos os livros dos meus pais, ia fazendo todo o meu esquema ali de colocar casca de ovo, encomenda. Nossa Então, assim, Senhora. eu ia tomando conta na casa toda. Onde tinha ar-condicionado, ovo de Páscoa. Virava estoque. E aí, até que chegou, ia chegar essa Páscoa, e minha mãe falou, não dá. Ou você sai, ou saio eu. E isso foi bom. Na época foi triste. Na época eu me senti, nossa, meio... obrigada a fazer uma coisa que eu tinha medo de fazer, né? Porque a hora que você sai, você vai tornando real. Sim. E aí não tem mais, né? o voltar para casa já não era mais uma opção para mim. Então, ali foi... Mas foi o primeiro local que eu saí, né? Quando eu saí da casa dos meus pais, fui para essa casa, que era uma esquina, ali na Quintino Bocaiúva, era bem casa fechada, mais até do que da Paulista. Uhum. E ali eu fiquei 2 anos. Então, ali começou a tomar forma, mas quando eu mudei para Paulista, que realmente virou, tipo, quando a gente abriu o CNPJ, e agora vamos, é isso aqui, e tem que fazer acontecer, sabe? E como que foi também como que você foi ganhando relevância, né? Você falou que no Instagram, na época, não tinha essa força toda, né?
mas foi muito no boca a boca, assim. Boca a boca e no Instagram, por mais que não Ajudou tinha mesmo. força. Aham. Não é igual hoje que o pessoal viraliza. É. Não, nunca foi isso. Mas era, eu acho, uma forma da gente... Que eu conseguia divulgar o que eu fazia, Uhum. né? Colocava foto, essas coisas. E também aí o boca a boca junto. Então, sempre foi. Até hoje, o casamento pra gente... Sempre volta, assim. Eu fui no casamento de fulano, adorei o doce. E chega até a gente, às vezes nem é daqui de Americana, sabe? Muitos dos casais são de São Paulo. E sempre é alguém que conheceu na casa ou na festa de alguém. É o melhor jeito, né, Ju? É o melhor Boca a jeito. Eu acho que boca para doces e para gastronomia, encomendas de modo geral, acho que não tem nada melhor do que o boca a boca, tem né? que ter uma indicação de alguém que provou, que foi, que gostou. Sim. E casamento tem muito disso, né? É. Casamento, você vai no casamento, você gosta, ou você vai num evento, numa feira. É até interessante isso que você está falando do casamento, e você acaba se tornando uma parte muito importante, assim, de um momento especial Sim. na vida das pessoas. E a questão da cozinha afetiva sempre foi algo muito presente, né? Desde que você tem memórias lá de trás, quando você era criança e cozinhava ali com a mãe, enfim, até hoje, né? Como é Sim. que é isso para você, Dani? A cozinha afetiva não veio nem só desse momento, que também é super importante, e eu me sinto assim, nossa, é um privilégio quando alguém me escolhe, né? Escolhe o ateliê para estar nesses momentos que a gente espera que sejam únicos na vida ali. E então eu fico super feliz. Então tem essa afetividade do evento, mas também a afetividade da cozinha, de cozinhar. Eu sempre, apesar de ter, né, toda essa bagagem que vem da faculdade, dos cursos e tudo mais, eu sempre tentei trazer de uma forma como se fosse minha avó fazendo, sabe? Eu falo que eu me sinto como se fosse uma nona agora, sabe? A ideia sempre é essa, fazer alguma coisa que não... A técnica é importante, é super importante. O ingrediente é super importante. Mas a gente não precisa complicar. A pessoa tem que gostar. Você tem que tocar alguma coisa, sabe? Para mim é muito legal. Até quando eu faço degustação, tem casal que come e fica emocionado e lembra de alguma coisa que comia, que a avó fazia ou que alguém fazia. E assim, não era a minha intenção real quando eu fiz um doce. Lógico, a minha intenção era realmente fazer a pessoa gostar. Agradar Sempre o paladar agradar, dela, né? Todo mundo. né? O que vem com isso... Porque tem doce que eu criei que eu não tenho a memória. Eu gostei. Eu comi e Faz parte do gostei. seu negócio. Exatamente. Só que tem gente que tem uma memória. E aí, quando você toca, aquilo pra mim faz sentido, assim. Nossa, é por isso que eu faço isso, sabe? Tem a ver com o isso. sentimento. Com Exatamente. certeza, que legal. E eu sou pura emoção, eu choro muito, eu sou super chorona. Não só fazendo brigadeiro quando dá errado, mas é porque eu sou bem, sabe, bem ligada a essa parte do emocional. Não, e essa questão do doce, né? Eu acho que o doce, assim, é diferente num casamento do próprio buffet, né? Do jantar ali, né? Porque o doce, ele serve para enfeitar a mesa. Sim. E acho que ele vai também... Ele tem um apelo nas pessoas, né? Que as pessoas, acho que palpitam no casamento, avaliam o casamento pelo doce que tinha na mesa. Nossa, é verdade. Exatamente. Né? Então, assim, todo mundo quer agradar no doce ali, porque é o que todo mundo vai medir depois, no Sim. dia seguinte Isso da também festa, tem né? gente que leva para casa. Sim. tem- Sim. Fora a galera que enche a bolsa de Exatamente, docinho, né? exatamente. Bom, e a gente vai Com degustar o intervalo? doce daqui a pouco, viu, E João? a Ó, Dani tem uma super surpresa. exatamente, que é disso que a gente vai falar. Que é uma coisa muito bacana pra cidade, inclusive, que tá no próximo bloco, gente. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. De volta aqui com o LibaCast Público, com a Dani Guilhermino, do ateliê Dani Guilhermino. Dani, você tem uma novidade muito bacana, que quando eu fiquei sabendo, eu achei sensacional, assim, né? A gente tá na cobertura, né, de jornalismo, assim, faz tempo, né, ouvindo as histórias e tal. Você tem uma novidade aqui na cidade, que você está fabricando chocolate. Isso. Eu nunca vi isso em Americana. Como que é essa história? Então, a gente... Foi uma coisa, assim, meio de última hora também, até pra gente, né? Eu não conseguia fechar nosso cardápio de Páscoa, porque desde o ano passado, a gente já tem um tempinho, na verdade, antes do ano passado, só que ano passado só gravou a crise mundial do chocolate. Então, tinha sempre muita ruptura nas entregas, a preocupação do que a gente vai entregar para o nosso cliente sempre foi algo assim, né? Não existe prometer que eu vou entregar uma coisa, combinar uma coisa e entregar outra. Não.
Ou eu vou entregar muito melhor do que o combinado, ou não existe a possibilidade. E aí, esse ano, eu fiquei nessa. O que eu vou fazer com essa Páscoa? Não sei para que caminho vamos seguir. E aí, uma pessoa que eu conheço de Piracicaba foi muito generosa comigo. A gente se conheceu, assim, muito à toa, até por conta do café, na verdade, a gente acabou se conhecendo. E ela falou de fornecer pra gente. Aí ela perguntou quanto que a gente precisava de chocolate. A conversa começou bem assim, na verdade. Quando eu falei, ela falou, Dani, não, por que você não faz o seu chocolate? Eu falei, não, imagina, gente, olha, tipo, estamos em fevereiro, falando de produzir chocolate para Páscoa. Ela, não, vem aqui conhecer, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Sempre foi algo que realmente, né, tinha sempre uma coisa que falava ali, só que parecia que era muito longe da minha realidade, do que eu fazia. Porque quando a gente trabalha, eu sempre trabalhei muito com evento, então parecia que estava distante aquilo. E aí eu fui lá, voltei para Americana e falei, meu Deus do céu, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. E aí eu fiquei a louca de fazer acontecer em uma semana. Então foi tudo muito rápido, sabe? Provei, fiz o teste e tudo mais. Falei, não, realmente, é isso. É o melhor chocolate, assim, que eu posso oferecer. E como que... Vamos nessa. Como que produz chocolate? Aqui, né, João? Ju? Gente, tá aqui, Vamos ó. testar, Vamos né? testar isso tudo que a Dani tá falando. Olha que coisa mais linda, gente. João, vou deixar aqui você fazer as honras da casa. Você abre, eu como. Né, João? Isso. Ô, Dani, e o que é? Como que é produzir chocolate? Hoje, até então, você comprava o chocolate, da indústria. usava o chocolate para fazer. Uhum. Né? O que é hoje produzir o chocolate? Hoje a gente compra, então, qual é a matéria-prima, né? Do chocolate ao leite ou chocolate que tem 70%. Então, são os nibs de cacau que a gente compra. Esse cacau que a gente compra é da Amazônia, cacau orgânico. Legal. É rastreável, então a gente sabe que não tem uso de mão de obra infantil, né? Coisa que é muito comum. Então, isso tudo vai agregando ao produto e à ideia, que eu fiquei encantada. Tudo que eu faço diferente e vou me envolver nos processos, me encanta muito. Então, acho que isso é muito importante, que para o ateliê, para mim, é muito importante a gente começar a repensar algumas coisas, né? Que a gente utiliza na nossa vida, no nosso dia a dia. Uma consciência diferente. Uma consciência diferente. Então, isso já valeu a pena. E aí, o ingrediente, então, nibs de cacau, manteiga de cacau, que aí vem da Bahia, essa manteiga que a gente compra. Então, produto também nacional, né? Que eu acho que é muito importante a gente valorizar, porque o cacau aqui, às vezes, é produzido, manda para fora, depois volta para a gente. Então, a gente consegue ter um controle melhor. Aí, leite em pó e açúcar. É isso, né? Quando a gente fala de chocolate ao leite. Aí o chocolate branco, a gente manteiga de cacau, que é o ouro. Uhum. Muito mais caro que o nibs. E açúcar e leite em pó. E você então, a gente consegue fazer ele. Você estava comentando com a gente o tempo para o preparo Sim. disso tudo. Como é que é esse processo? O ao leite, o que a gente está fazendo agora ali... Ju, Ai, que aproveita, lindo, Ju. gente. É rosa. Vou começar pelo rosa, Esse né? daí é Qual o que é chocolate esse? branco com framboesa liofilizada. Então, ele é um chocolate mais azedinho, assim, né? E o que mais que a gente tem aqui? Aí, esse aqui é o chocolate de caramelo, que a gente tosta Esse o mais leite em amarelinho? pó. Isso. Vou experimentar esse. Ele é com biscoito Lotus e o outro é o chocolate 43% com amêndoas. Gente, melhor é ver a cara do pessoal aqui nos bastidores. Vai ter, viu, gente? Letícia, Yuri aqui, Daqui Guilherme. a pouquinho a gente vai tomar Guilherme um cafezinho. Tá cotando para casamento já, né? Guilherme tá cotando. Aliás, Pode fechar aqui. Pode aproveitando aqui, né, o cafezinho aqui, daqui a pouco vai rolar. né? Nossa, cafezinho de chocolate. Tem gente que fala que não combina, não é a melhor combinação. Eu acho que é a melhor combinação. Aliás, falando de chocolate, falando de café, você também tem uma história muito Isso. linda com café, que a sua família produz um café especial no sítio de vocês e que as pessoas também podem degustar no ateliê. No Conta pra ateliê. gente um pouco a história desse café, enquanto a gente mastiga. O café é produzido no sítio dos meus pais, em Andradas, né, no sul de Minas. Também, assim, igual o ateliê, os doces, foi natural. O sítio era para ser um lugar de descanso. E virou negócio, né? Família empreendedora. A região ali é de café é muito bom, o solo é vulcânico. Café e vinho, né? E então, meu pai começou a plantar o café, assim, eu acho que ele também não tinha ideia que ia começar a virar produtor de café, sabe? Porque isso é muito recente, foi na pandemia, Uhum. não é algo de muito tempo.
E aí, quando começou foi fazer o teste para entender qual era o tipo de café, já deu uma nota super alta, deu um café especial. E aí foi uma surpresa também, né? A gente foi muito sem querer e foi muito legal. Lógico, sempre teve cuidado, né? É nosso, então a gente cuida. Mas nunca foi a ideia de virar um negócio do café. Uhum. E aí, quando eu resolvi abrir o ateliê, né, com o café, aí casou tudo, porque fazia sentido. O ateliê você abriu no final do ano passado, né? Eu mudei para esse espaço que a gente está hoje em agosto, mas o café mesmo começou a funcionar em outubro, novembro. E aí a gente já começou com o nosso café. Hoje, Faraone, né? Isso, Qual que é o nome do café? É Café Sítio Bela Vista. Ok. A gente não é comercializado fora, é só dentro do ateliê. A gente comercializa, assim, para algumas empresas que acabam comprando microlotes para fazer café especial, né? Uhum. Com esse intuito. Mas não vai encontrar ele no mercado, por exemplo. E aí a gente vende lá. Quem quiser comprar ou em grão ou em pó, tem lá para comprar. E tem para consumir também, né? Tô achando que o é mais gostoso. pai da Dani também vai sair do direito. Ela trouxe eles também. E vai vir todos. para gastronomia também. Ô, Dani, e como que essa fábrica de chocolate, essa produção de chocolate... João pergunta, eu continuo comendo, a gente gente. tá aproveitando. Hoje você produz esse chocolate onde? No próprio ateliê mesmo? No próprio ateliê. Você pretende expandir isso de alguma forma? Então, tudo que a gente começa a fazer ali, eu sempre falo às vezes que eu não vou fazer uma coisa, a hora que eu vejo, eu já estou fazendo ela. Mas o chocolate em si me encantou tanto. Me encanta. Sempre eu tive esse encanto, mas a produção que a gente pensa assim, em produzir até para outras pessoas da área que precisa também, que valoriza, né, esse tipo de produto. Mas assim, é uma coisa ainda para sonho, né? A gente ainda tem que conseguir produzir 100% pra gente dando antes. Os primeiros passos, né? Antes. Mas assim, tá sendo super... Gostaram? Meu Muito Deus. bom. Ele é Muito gostoso bom. da gente, assim, deixar ele derreter sozinho, assim, né? Muito, muito, muito bom. E aí nessa produção que você tem feito agora, ela vai atender os pedidos de Páscoa que você tem. A gente fez uma linha Aham. com os chocolates que a gente já usava, que também são de qualidade e tudo mais. Mas é que agora a gente tem uma linha do nosso chocolate, né? Então, desde os nossos clássicos, que são os ovos de 1000 folhas, o puxa de amendoim, o de pão de mel. O pão de mel foi o primeiro ovo também que eu fiz, quando eu comecei a fazer Páscoa. E aí depois tem as novidades, que a gente fez um monte de ovo diferente, legal, assim. Aí esses são todos com a linha do nosso chocolate. Eu acho que foi esse puxa de amendoim que eu comi, viu? Nossa senhora. Aliás, Muito bom. é muito divertido os reacts das pessoas comendo o chocolate, né? Vocês têm feito isso com, acho que alguns clientes e amigos, né? É um barato, gente, ver. E a reação é sempre essa, né? O olhinho fechado. E, meu Deus, que delícia, né, Dani? Ô, Dani, e como que vocês têm se preparado para a Páscoa, né? O episódio está indo para o ar agora no dia 9, né? Dá tempo de fazer pedido, você vai ter venda lá no dia, como que vai ser a rotina de vocês? Não, dá tempo de fazer pedido. Diferente dos outros anos, que a gente esgotava antes, né? A gente colocava uma data limite para encomenda. Esse ano a gente vai deixar acontecer. Uhum. Tem produto que acaba antes, lógico. Tem produto que já está praticamente esgotado. Mas tem produto que a gente sabe que é uma demanda diferente, né? Então, a gente tenta produzir o máximo possível para conseguir também abastecer a loja no pronta entrega e a encomenda. Espero conseguir abastecer até o dia 19. Não posso garantir todos, mas a ideia é ter ovo para todo mundo. Tem algo de pistache lá? Tem. Por que o pistache tá tão em alta? Vamos assim? falar sobre o pistache, né? Vai dar um corte bom, né? Falar sobre bom, pistache. O pistache não tem jeito, não tem como deixar fora. Uhum. A gente tem desde a linha que a gente sempre fez, né? Que são os ovinhos, que são os ovinhos de galinha, assim, recheado com brigadeiro de pistache. Tem um ovinho que é maior também, que também é com brigadeiro de pistache. Depois tem um que a gente fez com a nossa linha do chocolate, que a gente usa também essa pasta de pistache. Faz um crocante com esse pistache. Então eu falo que pra quem gosta de pistache, é pistache, 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 sabe? Não tem erro. Essa fama toda que ele tem, Dani? Pistache é muito de gosto, né? Uhum. Tem gente que não gosta. Mas ele ficou aí no auge, já tem uns 3 anos.
E eu acho que ele não sai tão Eu demorei cedo, a gostar, eu demorei a gostar. Ai, gente, eu assim, mas adoro depois tudo. que você come, eu acho que ele tem um sabor muito diferente. Sim. É, Combina com doce. combina com É. doce. Ele deixa, eu acho, menos enjoativo, né? Apesar de conseguir deixar enjoativo. Se quiser, você consegue fazer o que você quiser com o pistache. Mas acho que a cor chama atenção, né? Tem um motivo do pistache ter ficado mundialmente em alta, né? Sim. Mas a tendência é sempre ir tendo outras coisas além. Só que o pistache ainda continua sendo o maior. O biscoito Lotus é um que também está super em alta. O biscoito Lotus eu não conhecia. O que? O biscoito Lotus é esse Qual do que é? chocolate de caramelo. Esse aqui. Que ele é um biscoito belga, Uhum. com especiarias, ele é Uhum. maltado, tem um saborzinho diferente. E ele também, já tem uns 3 anos também que a gente coloca ele no cardápio. Nem todo mundo ainda conhece. E esse ano já tá bem mais. Eles vão tendo os do momento, né? Altos e baixos, É. né? Ô, Dani, você sabe o que me chama atenção também são as combinações inusitadas, né? Como que é o seu processo criativo para chegar num sabor que você fale, não, isso aqui realmente está muito bom, vou colocar no mercado. Você é muito crítica em relação a Sou, isso. muito. Em quem você testa as receitas, enfim. Olha, eu testo todas as receitas, né? Tem uma coisa que eu não como do ateliê, que é a banoffee, que ela é bem famosa, por sinal, ela é um dos produtos mais vendidos, mas eu não como banana. Caramba. Do resto, eu como tudo que tá dentro da banoffee, mas a banana não. Caramba. E E para mim é um dos doces mais gostosos que tem, Adoro banoffee. banoffee. não, e do ateliê sai muito. Só que eu não sei. Com a banana eu não faço nem ideia qual que é o sabor. Não eu faz sei. nem- Nunca nem testou. Não. Nossa, eu sempre tive pânico da banana. Grávida, eu comia bolo de banana que eu tinha desejo. Olha só Caramba. que engraçado. Mas não como banoffee. Mas do resto, tudo que tem no ateliê eu provo e eu gosto. Se eu não tô gostando, ele acaba saindo do cardápio por um período que às vezes eu fico, ai, nossa, não sei. Tem que melhorar alguma Você coisa. vai E medindo tem tá- esses momentos é. também, sabe? Sim. Que eu pego birra, implicância com algum Ranço doce. do doce. E não é nem porque eu tô comendo nada. Às vezes eu falo, não, acho que eu tenho que melhorar ele. Tava bom quando eu fiz ali, gostei, tava legal. Agora já mudou, sabe quando você vai? A gente vai se transformando também, Uhum. né? Aí eu dou um tempinho, depois ele volta. E nem lembro mais a pergunta que você fez. A Não, a parte gente tá- criativa, A né? parte criativa. criativa. Então, esse de testar, não tem jeito. E eu, além de mim, todo mundo da ateliê prova tudo que tá saindo. E também amigos, né? Minha família não é super doceira, mas assim, quando eu fiz o puxa de amendoim flor de sal, eu sabia que meu pai ia gostar. Sabe? Eu sabia. É o estilo de doce que meu pai gosta. E tem muito isso também, né? Tem Estilo de isso. doce, engraçado, né? Tem doce que eu sei que minha mãe que vai gostar. Então eu vou. Porque paladar, na verdade, é isso, né? Tem o que eu adoro e tem o que as pessoas gostam mais de um ou gostam mais do outro. E tá tudo certo, né? Antes eu me cobrava muito em relação a isso. Eu achava que tinha que ser, todos os doces tinham que ser assim, unânimes, perfeitos. Uhum. E hoje eu entendi que não é assim que funciona, né? Mas na hora de criar, você se inspira em alguma coisa, em alguém? Me inspiro tanto em, às vezes, pesquisas Uhum. que eu faço, mas às vezes eu faço pesquisa aleatória, assim, vou pesquisar sobre chocolate, bem abrangente. E aí eu começo a ver coisas a respeito, e aí acaba surgindo um doce dali, sabe? Outros também, internet tá aí o tempo todo, né? E como eu sou meio do contra, eu começo a ver muito, eu não quero que aquilo aconteça. Uhum. Mas a hora que eu vejo, eu tô ali fazendo alguma coisa dentro da Mergulhada ali. porque acaba ser bombardeado, né, de informação o tempo Uhum. todo. E tem uma coisa que eu acho também que é quase um inconsciente coletivo de quem trabalha na área de confeitaria, sabe? Eu achei engraçado que alguns dos ovos de Páscoa esse ano, que eu achei que fosse ser, nossa, super diferente, não fosse ter outras pessoas, não daqui, mas do mundo que acabo seguindo, também tinham. Eu falei, olha que legal, nem sabia que isso era uma possibilidade. Então, acho que tem isso. Quando você está pesquisando muito, você acaba, né, indo para o mesmo caminho. Assim. É o conhecimento também, né? É o conhecimento. O Dani, tem uma outra questão também, que é, né, os doces são deliciosos, né, os sabores perfeitos e tal, mas a beleza também dos doces é algo que chama muita atenção. Você acha que o fato de você lá atrás ter pensado em fazer alguma coisa ligada à moda, que tem muito a ver com essa coisa do visual e tal, te ajudou também nisso? Porque seus doces, além de gostosos, eles são realmente muito bonitos. Obrigada, mas
Eu acho que pode ser, mas eu acho que também é do olhar, né? Eu sempre tive, assim, encantamento pelo que é bonito, esteticamente bonito, e não é esteticamente perfeito. Eu gosto de um negocinho, tipo, as lascas, sabe? Uhum. Não gosto, às vezes, daquela barrinha certinha, não é muito minha pegada. Mas eu acho que é mais a parte, talvez, tenha uma relação, não seja pela moda, mas é o motivo que me levou, talvez, à moda, né? Entendi. Perfeito. Hoje eu falei que não ia mandar abraço pra ninguém, mas vou mandar um abraço pro meu cunhado, o Rafael. Ele cozinha muito. Ele fez um bolo de chefe? pistache. Não é? E eu falo pra ele fez um bolo de pistache esses dias, que assim, dava pra vender em qualquer loja, assim, sabe? Ah, que legal. Sensacional, assim. Ele manda muito bem na cozinha. Dani, lá no ateliê, quais são os produtos que você mais vende, assim? Tem um doce que seja preferido do pessoal? E teve uma mudança de padrão, assim, de consumidor, né? Quando você estava na Paulista, depois foi ali para Fortunato Faraone, essas mudanças trouxeram outros consumidores também? Sim. Na Paulista, eu fiquei muito tempo focada nos eventos, né? Uhum. Então, tinha gente que nem sabia que a gente existia, porque eu sempre fui bem fechadinha ali, assim, a gente não tinha porta aberta. Então, era um público. Um pouco antes da pandemia, que eu estava lá ainda, a gente começou a fazer alguma coisa no pronto entrega. Mas mesmo assim, né, é outro ritmo. Tava no iFood, essas coisas, então, outro ritmo. Quando a gente mudou para o espaço novo, eu fui fazendo teste também, porque pra gente também é um aprendizado todo dia. Tem muita coisa que a gente começa achando que vai virar Eu, por exemplo, não queria ter salgado. Uhum. Eu sempre falava, não vou ter salgado. De repente, estou eu lá fazendo um monte de coisa de lanchinhos, porque o público exige. Não tem jeito. Só doce era difícil. Então, acho que a grande diferença é essa, que a gente passou a ter outras coisas. Né? Então, por isso que eu falo, foi importante eu ter passado por restaurante e tudo mais, porque é outro tipo. O tempo é diferente, né? Uhum. O salgado você finaliza na hora. O doce você faz com antecedência, você finaliza às vezes na hora. Mas o salgado não, você tem que fazer ali, bate pronto. E eu acho que essa é a maior diferença. E uma coisa que mudou, que eu sempre falei que eu nunca ia colocar, por exemplo, Nescau no ateliê. Hoje o nosso bolo mais vendido é a fatia de bolo de Nescau. É mesmo? A gente colocou ele quando a gente mudou ali pro ateliê. Teve o Dia das Crianças e eu fiz bastante coisa que tinha essa memória afetiva, sabe? Então, assim, eu achava que fazia sentido. Tentei tirar ele do cardápio, não teve jeito. Ele é o nosso bolo mais vendido, o pessoal pede quando não tem. Tá aí pra gente experimentar, hein? Com certeza. Então, as ele é um crianças bolo às vezes bem gostam do gostoso. mais simples também, né? Mas não é criança o nosso público lá no ateliê. Não é. No ateliê, o público é pessoal mais velho. Sim. É 35 mais. E o público, muito legal durante a semana lá, são mais velhos, assim, senhoras, sabe? Casal já de senhores de 60 anos. Isso é muito legal. E o espaço é lindíssimo, né? Vamos ressaltar também que bom gosto, né? Que ficou muito clean, muito agradável, convidativo também para um café da tarde, né? Então, e é muito legal, porque a gente fala que traz toda essa afetividade, sabe? Eu não imaginava que eu fosse atender esse público, porque eu sempre atendi casamento. Então, é um público um pouco mais novo, né? Não que tem idade, certo? Mas acaba sendo, na sua grande maioria. Então, a gente começou e, nossa, isso é muito gostoso. Eu adoro. Ô, Ju, tem algum doce que remeta à sua infância, assim? Que você lembra que... Brigadeiro, com certeza. Brigadeiro, acho que o brigadeiro eu acho que é quase que unânime, né? Para a maioria, né? Todo mundo tem alguma lembrança com brigadeiro. Eu gostava muito do bolo de chocolate, mas aquele bolo que a massa era... Você colocava Guaraná, Antártica nela, assim, pra dar uma voltada, sabe? Eu sinto o cheiro daquilo até... Juro. Verdade, que legal. Eu tenho uma lembrança de bolo de chocolate. Minha mãe não fazia muito doce. Não fazia mesmo, mas eu tenho uma lembrança que sei lá quanto tempo, eu devia ter uns 6 anos nisso. Eu e a minha irmã sentada no vão da porta, lambendo uma batedeira de bolo de chocolate, massa crua. Hoje em dia não existe nem a possibilidade de dar isso pra uma criança, né? E o bolo de chocolate realmente... Acho que eu falei brigadeiro, mas acho que talvez bolo de chocolate. Mas, aliás, você falou da sua mãe. Ele falando aqui do bolo, provavelmente era a mãe que fazia. Minha mãe também. Se eu não falar do bolo de chocolate da minha mãe, eu vou ter o quê? Um problema em casa, né? O bolo de chocolate dela também me remete muito, assim, lembrança com os meus irmãos, café da tarde, enfim. Mãe, beijo. Faz um bolo de chocolate pra mim. Faz tempo que você não faz. Já melhorou da dengue? Já melhorou. É isso aí.
Eu ou você? Pode falar. Ô, Dani, e o que você pensa agora para o futuro também, né? Claro que você está aí com um investimento nessa produção de chocolate, né? E até também uma questão de mercado. Quem faz doce hoje, existe outras formas de trabalhar com isso? Rede social tá aí, né? Muita gente começa com encomenda. Você já está com um lugar físico que você produz para quem pede encomenda, mas também para quem quer comprar na hora ali. Tem um outro passo a se dar que você queira ou que é possível dar? Olha, não sei. Não sei. Porque eu acho que a mudança para esse espaço já foi, assim, algo... Baita passo. Foi um passo além do que eu imaginava, na verdade. Porque realmente minha ideia sempre foi ficar quietinha na minha. Eu usava meu nome, mas ninguém sabia quem eu era. Uhum. Hoje eu sou obrigada, digamos assim, a aparecer mais. Porque as pessoas começaram a exigir também, assim, mas de uma forma, quem é a Dani, né? Então, ali já foi um passo grande, que agora eu apareço mais também, tô ali. Eu acho que agora a minha vontade realmente é poder fazer daquele espaço um lugar que me complete. Uhum. Porque eu e o ateliê somos, assim, praticamente a mesma coisa, sabe? Então, de conseguir fazer a qualidade... o produto que a gente entrega, o cliente, ficar feliz com o que a gente tem ali, sem depender 100% de mim. Esse eu acho que é o grande sonho, porque eu tenho um filho de 3 anos. E eu fico emocionada de falar dele. E eu acredito que eu preciso ter esse tempo também, né? Porque são 15 anos que eu vivo integralmente pro ateliê. É o desafio do empreendedor, inclusive, Sim. né? Então, eu acho que é isso, fazer o ateliê funcionar legal, ser bom para todo mundo, porque não adianta estar bom para mim ou tá bom só para o cliente, né, ou para os funcionários, que também para mim é muito importante o ambiente ser sempre agradável, seja para cliente, seja para meus funcionários. Eu acredito muito que é um pouco clichê falar que é uma grande família, mas para mim é o lugar que eu passo mais tempo com eles do que eu passo com meu filho. Então é só achar esse equilíbrio, eu acho que seria esse, sabe? Não é nem pensando como negócio, é pensando como pessoa física agora. Achar esse equilíbrio agora, nesse momento. Acho que eu cheguei, andei bastante, né? Agora, tentar se estabelecer. Esse acho que é o equilíbrio que todos nós acabamos buscando, Sim, né, João? Com certeza. Conciliar a família com o trabalho. Hoje a gente vive imerso no que a gente faz, né? Sim. Independente da profissão, a gente fica muitas horas ali, até mesmo pelas questões das redes sociais, enfim. É um equilíbrio que é necessário também para a saúde mental, Sim. né? Eu amo o que eu faço, então é natural, sabe? Eu tô em casa pensando em doce, pensando o que eu posso fazer de diferente. É natural, eu acho que eu nunca vou conseguir separar, porque é uma coisa única, né? O ateliê é realmente a extensão do que eu sou, do que eu acredito. Mas esse ano eu quero realmente ter equilíbrio em relação a isso. E ter mais tempo com meu filho. Hoje ele sabe o que eu faço, né? Tem uma mãe que faz doce para uma criança. Que delícia. É muito legal, né? Então eu tenho até minhas ressalvas ali. Eu evito ficar levando ele tanto assim pro ateliê, porque ele realmente ama aquilo. É o paraíso. É o paraíso. E ele entende o que eu faço, sabe? Isso é muito legal. Só que ele tem ainda uma noção que eu tô sempre trabalhando. Então eu quero que ele entenda que eu sou além do trabalho, né? Perfeito. João, acho que encerramos, né? E mais uma vez a gente bem. quase chora no episódio. Isso aqui já está se tornando um Mais clássico. um episódio emocionante, né? Dani, que prazer ter você aqui. Sua história é incrível, assim. A gente conhecia um pouco por cima por conta das parcerias com o Liberal, que a gente acaba contando um pouco as histórias dos nossos clientes, mas a sua história realmente merece ser compartilhada, porque com certeza inspira outras pessoas também. Às vezes a pessoa tem ali no coração aquele desejo de fazer algo e, não vou fazer isso não, porque eu preciso seguir esse caminho. E você é um exemplo de que às vezes a gente tem que ouvir sim o coração, né? Sim, tem. Isso aí. Obrigada, Dani, obrigada muito mesmo. Muito obrigado pela participação aqui. Parabéns. Acho que 10 de 10 dos 2 que eu comi aqui. Eu acho que o terceiro também vai ser, Eu comi né, Jo? só um, mas, né, gente, agora que vai ser o legal, né? O pessoal tá pedindo para acabar o episódio aqui. Acaba. Dani, parabéns pelo seu trabalho. Espero que dê muito certo essa fábrica de chocolate aqui na cidade. Obrigada. E que você se canse de atender pedidos de ovo de Páscoa, de chocotone, porque eu acho que é o que te move muito, Sim, né? sim. E que você também consiga encontrar o equilíbrio aí no trabalho e no cuidado com o filho.
Muito obrigado. Obrigada mesmo pelo convite. Sucesso. Fechamos, Ju? Fechamos, João. A gente volta semana que vem com Na mais próxima episódio. semana. Obrigado, pessoal. Obrigada, Até a tchau. próxima.